Estou representando aqui a comunidade Espírita Info, no nosso bate-papo com o professor Espírita. É uma iniciativa nossa de permitir um diálogo entre o conhecimento científico, filosófico, técnico, com alguém da área e que seja do movimento espírita, para que a gente possa cruzar essas informações e a gente se enriquece aí no campo do conhecimento. Temos conosco hoje, com muita alegria, Gil Horta, jornalista, profissional da comunicação, com mestrado em comunicação na UERJ e que tem uma experiência como docente na Faxon e na Faculdade de Juiz de Fora. Obviamente, vamos conversar sobre divulgação do Espiritismo. Hoje a gente já começa com uma pergunta, como você vê hoje a divulgação do Espiritismo através dos diferentes meios e como melhorar isso? Eu acho, Ricardo e todos, primeiro, boas-vindas a todos. Nesse momento são 10h30, então bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando a respeito de um tema tão valoroso e importante. Ricardo e demais, eu acho que o espiritismo, de um modo geral, os centros espíritas, os núcleos espíritas, eles estão tendo uma atuação muito interessante. Eu tenho acompanhado muito através da internet, principalmente em canais como o YouTube, trazendo uma quantidade bastante significativa que isso não existia antes. Era uma coisa muito restrita, muito fechada a um grupo aqui e outro ali. Agora, os canais digitais eles estão sendo usados de forma maciça, e isso é muito bom. Divaldo Franco, que já é uma figura, já chegando aos seus 93 para 94 anos de idade, e ele está usando canais do YouTube, programas antigos, programas novos, falas antigas, falas novas. Ele está usando, claro, não ele, mas a equipe que o cerca, eles estão fazendo um trabalho muito importante de divulgação, usando o Instagram, usando o YouTube, usando o próprio Google. Então, quando você procura informações dessa área, e olha que muitas pessoas estão se interessando nos assuntos que o Espiritismo promove, fazendo com que esses canais possam aproximar ainda mais, excetuando a questão religiosa, doutrinária, enfim, mas mostrando que o Espiritismo tem uma condição muito especial de trazer algumas respostas que as pessoas até então não tinham. E usando esses canais, olha, realmente, você vê o ID mesmo, que é a casa que a gente frequenta, que a gente trabalha, tem feito palestras às quintas-feiras online, e isso é um acesso a todas as pessoas. É um acesso importante e muito especial. Então, eu acho que está se apropriando de forma bastante interessante, sim, Ricardo. Ótimo. Você já começou pelo top de linha, que é a divulgação pela mídia e internet. Vamos voltar um pouquinho ao básico. As palestras espíritas. Há algumas críticas ao modelo da palestra tradicional. E eu sei que você dirige uma reunião pública há muitos anos. Sim. E você tem acompanhado esse processo. Aquela palestra de 1 hora, aquela coisa toda. Como você vê isso hoje, diante do homem moderno? Vê alternativas? O problema é o seguinte, não é só a questão de como você vai apresentar a palestra. O que importa é saber como a audiência vai receber essa palestra. Eu sou um cara muito vanguardista, você sabe disso. Eu sempre gostei de novidades. Mas eu percebo também que existe na assistência, desculpe, uma necessidade de ainda estarem juntos a um modelo tradicional. Por mais que se tente inovar, eu acho que os recursos gráficos e infográficos são muito importantes. Mas tem muita gente que vai ao centro espírita buscando uma palavra amiga. E se ela se depara com algo muito tecnológico demais, né, e ela não tem essa intimidade, porque tem muita gente, Ricardo, que não sabe nem ligar um computador ainda. Essa é a grande verdade. Né? Existe até um texto muito interessante de uma professora de São Paulo, da USP, a Lúcia Santaella, que se chama Navegando no Ciberespaço, que ela fala isso. Ainda tem muita gente que tem dificuldade com tecnologia.
Então, eu acho que usar a tecnologia é super importante. Na palestra espírita, a palestra é reunião pública. Eu acho que o que nós podemos fazer, e isso eu acho importantíssimo, é fazer um convite para um aprofundamento. Vamos, além da palestra pública que está sendo apresentada pelo cidadão tal ou pela pessoa tal, você tem a oportunidade na casa espírita de aprofundar mais. Mas aí vai do desejo da pessoa. Da pessoa. Talvez sentar com a assistência, procurar saber mais dela, o que você deseja, até uma abordagem assim bastante individual, e a partir daí fazer um apanhado para você entender o que pode ser feito em termos de aprimorar aquilo que já é feito, da forma que para que as pessoas possam ter um acesso maior dentro do contexto da palestra pública. Assim eu acho. Bom. E levar essa informação para as pessoas mais simples, analfabetas, semi-analfabetas. Eu sei que você participa de um projeto social nas manhãs de domingo que tem essa finalidade. Você vê alguma característica particular nesse trabalho? A gente pensar assim, a pessoa mais simples talvez tenha uma certa dificuldade. Eu conheço muita gente que é muito simples, mas que trabalha com telefone celular na mão melhor do que eu. Sinceramente, não vou te negar, não. Talvez é saber o que essa pessoa está consumindo em termos de tecnologia. O que essa pessoa está consumindo em termos de tecnologia? O que você vê mais? Eu gosto mais de WhatsApp. Eu vejo muito Instagram. Eu gosto muito do YouTube. Aí, por esses canais, você chegar nas pessoas. O que ela gosta, o que ela mexe mais, o que ela tem mais praticidade. Né? Porque hoje as tecnologias são autoexplicativas. Você não precisa abrir um manual para mexer num computador ou num telefone celular mais. O próprio aparelho, ele te explica o que você tem que fazer. Né? Você vê aqui, nessa reunião nossa, como é que você imaginaria, não vou colocar anos não, 6 meses atrás, fazer um trabalho desse? Que não fosse algo mais complicado. Você clica num link e abre uma tela e você conversa. Então, isso para as pessoas é autoexplicativo. Não precisa de ter um professor, doutor, não sei o que lá, mas você tem que fazer assim, não, então. Às vezes, por questões técnicas, pode ser que não dê certo. Mas eu acho que o interessante para chegar nessas pessoas você ver o que elas gostam mais em termos de aplicativos de tecnologia. Você pode ver nos trabalhos que a gente faz lá no ID, na casa, no domingo de manhã, a maioria das pessoas ali tem sempre um celularzinho na mão. Está ali, de alguma forma. Isso é uma coisa também a ser estudada. Eu acredito também nisso. Gil, televisão. A Rede Globo, de uns anos para cá, tem apresentado algumas novelas com temática espírita. Você vê isso como positivo? A mensagem está sendo bem apresentada? Ô, Ricardo, não só a TV Globo, mas eu acho que tudo de um modo geral. A mensagem ela é um pouco truncada. Ainda se faz uma ligação muito grande entre o invisível com mágica. Isso eu não gosto, eu acho que não é legal. Essa perturbação, o fantasma, o espírito como algo mágico. A gente sabe que não é, são seres humanos que não têm carne, estão desencarnados. Né? É claro que vale uma explicação um pouco mais aprimorada, mas isso mostra a necessidade que nós, humanos, temos de saber que existe algo além, que tem muitas respostas que nós não iremos conseguir ter acesso se pensarmos apenas na materialidade do ser humano, que é necessário transcender, passar um pouco a mais. E isso a televisão vem fazendo, e isso chama a atenção. O invisível chama muita atenção, e a TV vem fazendo, mas ainda ligado muito à questão da mágica, isso não tem que se tirar, tem que retirar isso imediatamente. Filmes espíritas, filmes autobiográficos, tivemos de 10 anos para cá, filmes sobre Chico, Bezerra de Menezes, Kardec, filmes como Nosso Lar. Esses filmes, na sua avaliação, estão sendo bem feitos, estão sendo apresentados com qualidade e a mensagem está sendo passada? Tá sim, eu acho super importante. Fizeram o Nosso Lar, eu já assisti umas 10 vezes, ou até mais.
É claro, tem uma coisa assim de mágico também, o lugar, aquela coisa, mas a mensagem está sendo passada assim. Eu conheço pessoas que não eram espíritas, não vão ser espíritas, né, têm as suas religiões, mas foram muito impactadas com esses filmes. Eu tenho um conhecido que ficou bastante tocado com a cena do filme Bezerra de Menezes, quando ele entrega o anel para aquela senhora pagar o medicamento na farmácia. Ele falou, puxa vida, isso aí é elevado. Eu falei, mas sim, é uma pessoa que não é que ele seja assim, não, ele é especial, questão material, que aquilo ali é um objeto, que o que importa para ele é o que ele conquistou de conhecimento, que é a medicina. E outros filmes também sobre o Chico, quando o Chico aparece, entendeu? E os filmes, sim, eles vêm cumprindo uma proposta bem honesta, eu acredito sim. Está muito bom. Gil, com relação à questão dos jornais, revistas e livros, muitos já estão se tornando digitais. Você tem uma opinião a respeito disso? Fale para a gente, o que você pensa? Eu até estava procurando aqui na internet uma fundamentação para isso. Os livros, por incrível que pareça, não só livros espíritas, que estão vendendo muito, mas, de um modo geral, isso saiu agora na Folha de São Paulo, UOL. As vendas de livros, isso aqui foi publicado agora em julho, mês passado. As vendas de livros subiram 31% e apontam para uma recuperação da área livresca após a pandemia. Então, qual que é o problema? Qual a diferença entre o livro físico, que você pega, e o que você lê na internet? Primeiro são os estímulos. Quando você está lendo pela tela, alguma coisa ou outra pode te furtar a sua atenção. Mesmo sendo um aparelho específico, como o Kindle, que não tem a ofuscação da luminosidade da tela. Isso tudo modifica a sua forma de leitura. O livro físico, ele faz com que você tenha uma ligação solitária e mais focada. Isso são são temas de pesquisa, já foram feitas, enfim. Mas o livro, ele não vai perder frente à internet, como as pessoas falam. Por exemplo, tem um pensador da área de cibercultura, o Pierre Levy, que num livro muito importante dele, chamado Cibercultura, ele falou isso, que em pouco tempo o livro deixaria de existir. Esse livro ele escreveu em 1999, 2000, né? Hoje o Pierre Levy ele escreve livro de autoajuda, porque os livros dele é que deixaram, infelizmente, de ter o acesso. O que ele tinha que escrever, ele escreveu. É muito bom, cibercultura é muito bom. Mas esse determinismo, ele é muito perigoso. Quando você fala, isso vai acabar porque isso vai aparecer. Não é bem assim. Cito, por exemplo, eu estou aqui dentro de uma emissora de rádio. O rádio, quando a TV chegou na década de 1950, eles falaram que o rádio ele ia acabar. Pelo contrário, o rádio se reinventou. Com a chegada do transistor, ele ficou menor, saíram os artistas, entraram os comunicadores. E o rádio está aí até hoje, firme e forte, como um dos veículos mais confiáveis na distribuição de notícias. Por outro lado, Ricardo, dentro da pauta que você me mandou também, é muito importante falar a respeito dos jornais e revistas. Realmente, os jornais, eles tiveram um decréscimo muito grande, o jornal físico, porque hoje você tem a possibilidade de entrar num aplicativo de um jornal, seja ele qual for, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil, e você tem gratuitamente algumas notícias. Outras mais específicas você paga um valor muito pequeno e você pode recortar o que eu quero. Eu quero tecnologia, eu quero literatura espírita, eu quero literatura brasileira, eu quero somente esporte. Aquela figura do leitor que parava numa banca de jornal para ler as manchetes ainda existe. Existem pessoas que têm esse hábito, mas cada vez menos. Hoje em dia você tem na palma da sua mão, no smartphone, as notícias chegando. Então, por exemplo, o domingo de manhã, onde você reunia aqueles calhamaços de jornais para passar o dia inteiro lendo, hoje um aplicativo do jornal te entrega a notícia até um pouco mais mastigada e você rapidamente compreende. Acredito que seja assim. Então, os autores espíritas podem continuar publicando seus livros
porque por muito tempo eles ainda vão prevalecer. Mas continuem, escrevam cada vez mais, porque tem, e mais ainda. Olha, a parte do livro espírita eu não pesquisei, eu peguei aqui a parte de livros em geral, mas com essa pandemia, muitas pessoas também estão interessadas nessa área. Por exemplo, nós temos aqui em Juiz de Fora uma livraria específica no centro da cidade, a Livraria Espírita Cristã. O movimento lá, outro dia eu estive lá fazendo uma aquisição de uma obra, eu não vi um decréscimo tão significativo. Nós temos na Casa Espírita que eu atuo, lá no ID, também uma livraria modesta, mas muito importante, com obras muito importantes, que também tem um movimento bem interessante. Então, percebo que os escritores, as pessoas que escrevem nessa temática, eles precisam ter medo, não, porque com certeza o comércio vai continuar firme e forte com relação aos livros espíritas também. Gil, excelente, foi muito bom estar com você, lutando com as dificuldades aí da internet, que a gente percebe. Um carinho imenso para você e até uma outra oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Então, meus amigos, a gente encerra mais esse programa, bate-papo com o professor Espírita. Há momentos em que o vídeo dá uma pequena parada, mas... Pode encerrar, Gil. Pode dar o seu encerramento final aí.